Paz do Senhor, professor Riz. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a sexta lição, que tem por título Mortos para o Pecado, mas ainda lutando contra ele. O texto principal nos diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 4. O resumo da lição nos diz: o crente, uma vez justificado e santificado mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo, deve morrer para o pecado. Ao lado nós temos a leitura semanal, é importante que você faça ela com seus alunos no decorrer da semana através das redes sociais, por exemplo. São 3 os nossos objetivos. Primeiro, compreender que o crente deve morrer para o pecado, conscientizar de que vivemos uma nova posição em Jesus Cristo e saber que o crente deve viver em novidade de vida. Então nós precisamos entender que o crente precisa aproveitar a sua vida, depois que aceita Jesus, longe dos desejos carnais e que continue vivendo segundo a vontade de Deus. O texto bíblico, que é a base para essa lição, está escrito em Romanos capítulo 6, versículos do 1 ao 14. É importante que você faça toda essa leitura com seus alunos em sala. A título de introdução, querido professor, nós precisamos ressaltar a nossa nova posição diante de Deus através do sacrifício de Jesus. Nós precisamos de fato morrer para o pecado e vivermos em novidade de vida. Após a justificação em Cristo, quando nós somos regenerados, nossa dívida com o pecado é paga pelos méritos de Jesus, nós precisamos começar a viver em santificação, ou seja, separação do mundo e entrega para Deus. Vamos para o nosso primeiro ponto da lição. O título é: o crente deve morrer para o pecado. Neste tópico, eu destaco 3 verdades que nós não podemos fugir. 3 pontos indispensáveis. A discussão sobre obras e fé, obras versus fé, o abuso da graça e o batismo nas águas. São 3 pontos que nós precisamos tocar nesse primeiro tópico da lição. O comentarista nos pede para imaginar um judeu que viveu a vida toda sendo ensinado que a justificação era pela observância da lei e pelas obras. E agora é deparado com uma nova compreensão de que a justificação agora vem por meio da fé no sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Então, ao crer no Senhor Jesus, nós somos justificados, nós somos perdoados pelos nossos pecados e aí iniciamos uma vida de santificação. Olha como era difícil. É por isso que nós precisamos conversar com os nossos alunos sobre obras e fé. Uma não anula a outra. Para isso eu trago referências como Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 10, depois capítulo 4, versículo 1, João capítulo 3, versículo 16, Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 17. Eu trago Tiago para mostrar que as obras importam sim, não para a salvação, mas para dizer que fomos salvos pelo Senhor Jesus. Porque nós somos conhecidos pelas nossas obras. Uma vez salvo por Jesus Cristo, uma vez aceitando o Senhor Jesus e a sua justificação, a sua pureza que nos é imputada ao crermos no seu sacrifício, ao crermos na pessoa de Jesus, nós não podemos viver em práticas que vivíamos outrora, práticas antigas, segundo o curso desse mundo. Nós precisamos viver em novidade de vida. Então, eu trago essa referência de Tiago para dizer que a fé, sem as obras, ela é morta. Em Efésios capítulo 2,
nós vamos observar que fomos nascidos em Deus através de Jesus Cristo para toda boa obra. Nós não podemos mais viver na prática antiga do pecado. Nós precisamos ter agora uma nova postura em Cristo. É isso que esse primeiro ponto quer dizer. Então você pode, professor, fazer um debate entre os jovens, obras ou fé? Os dois, mas para ser salvo, só precisamos da fé no Senhor Jesus Cristo. Uma vez salvos, nós vamos começar a praticar boas obras, porque nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Como falou nosso irmão João Batista, e eu tratarei sobre isso um pouco mais à frente. O segundo ponto indispensável, como falei, é a discussão sobre o abuso da graça. Romanos capítulo 6, versículo 1. Ora, nós vamos continuar pecando, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo algum. Se continuarmos no pecado depois de termos aceitado Jesus Cristo, é como se nós estivéssemos com as obras dizendo assim: eu não aceito Jesus. O sacrifício dele não me é imputado. Eu não quero esse sacrifício. Eu rejeito o sacrifício de Jesus. Então, as boas obras, viver fora do pecado, ou seja, viver em santificação, é a confirmação da salvação que eu obtive no Calvário pelo sacrifício de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 5, versículos de 1 ao 13, nós podemos ler, e ainda 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Querido professor, abusar da graça é querer viver de maneira libertina, porque liberdade em Cristo é diferente de libertinagem. Eu quero viver sem regras. Eu quero viver fazendo tudo que eu já fazia e poder pensar em fazer. Não. Em Cristo, nós precisamos viver em novidade de vida, segundo os moldes que Ele já determinou para nós. A Bíblia Sagrada é o nosso manual, regra de fé e prática, é a vontade de Deus para a humanidade. Então eu preciso viver de acordo com ela e não abusar desta graça. Ora, uma vez salvo, salvo para sempre. Quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus superabunda na minha vida. Doutrina errada. Quanto mais eu pecar e ficar no pecado, é sinônimo de estar rejeitando a graça de Jesus. Eu preciso aceitar a graça, eu preciso reconhecer Jesus como Salvador e ter uma nova postura em Cristo. Ser uma nova criatura, ser um homem e uma mulher transformado, um jovem diferente do que eu era antes, para a glória de Deus. Por fim, batismo nas águas. O comentarista fala um pouco sobre o batismo nas águas e eu quero trazer a nossa declaração de fé na sua página 127. Nós precisamos desmistificar algumas coisas sobre o batismo nas águas e a nossa declaração diz: cremos, professamos e ensinamos que o batismo em águas é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. É por isso que nós fazemos. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reconhecemos esse ato como testemunho público da experiência anterior, o novo nascimento. Então não é se batizar para ser salvo, não. O salvo se batiza. O salvo já teve a sua experiência de regeneração, de nascer de novo no ato de aceitar Jesus como Salvador. Teve a sua justificação inicial, santificação inicial. Fui regenerado, nova criatura. Aí agora, pelo batismo, ele vai reconhecer publicamente que é crente na pessoa de Jesus. Faz parte do corpo de Cristo. É um testemunho público. Nesse novo nascimento, o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo, como está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Glória a Jesus. Tem algumas informações a mais na declaração, mas eu fico com esse trecho para que você tenha uma base. Então, declaração de fé, página 127.
É importante tecermos esse comentário sobre o batismo em águas, porque tem gente que acha que é o batismo que regenera. Não, o batismo é posterior à regeneração, posterior à justificação, posterior à salvação, é um ato público ordenado por Jesus para dizermos ao mundo que fomos ou estamos agora sendo partes do corpo de Cristo, para a glória de Deus. Vamos para o nosso segundo ponto da lição. Olá, querido professor. O segundo ponto da lição tem por título Vivendo uma nova posição em Cristo. Glória a Deus. Nesse segundo ponto, professor, é indispensável falarmos sobre esta nova posição. E para isso eu quero ler com você Romanos, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: porque se nós, sendo inimigos, então olhe o que éramos, inimigos de Deus, vivíamos no pecado, longe de Jesus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, olha o que mudou a nossa posição, morte de Jesus. É por isso que fomos sepultados juntamente com ele na sua morte, e como ele ressuscitou, nós ressurgimos também em novidade de vida. Paulo usa isso para explicar. Glória a Deus. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, versículo 11, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Nós não estávamos reconciliados com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, distantes de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Estávamos distantes, nós estávamos destituídos, separados. O pecado rompeu a ligação entre nós e Deus. Mas os méritos de Jesus, seu sacrifício, vem perdoar os nossos pecados. O Cordeiro de Deus que não cobre, mas tira, arranca o pecado do mundo. João falou nas suas pregações. Só assim é possível ser amigo de Deus. Então o homem pode ser muito bom, a mulher pode ser muito boa, pode ajudar os pobres, pode ser uma pessoa tão boa assim que todo mundo abraça, que todo mundo quer estar ao lado, quer bem, mas continua sendo inimigo de Deus se não tiver aceitado Jesus. Porque o único modo de se aproximar de Deus é pelos sacrifícios de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pois bem, precisamos falar dessa nova posição em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5 também fala sobre isso, versículo 11, versículo 13. Precisamos ainda ressaltar a importância da santificação. Já tratamos em outras lições, mas enfatize outra vez. Se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, criados em Deus para toda boa obra, fomos chamados para uma nova vida. Vimos na lição anterior, fomos libertos das amarras do pecado que nos fazia escravos seus, mas agora nós somos servos de Deus, servos de Cristo. Por isso obedecemos o que o nosso Senhor nos ordena. Então é preciso viver em santificação, se separar do mundo, para que haja a confirmação do nosso novo nascimento. Se estamos em Cristo, é uma nova vida. Nós precisamos enfatizar isso para os nossos jovens. Não tem como aceitar Jesus e continuar na mesma prática antiga. É como se não tivesse aceitado. Precisamos viver diferente, seguindo a Cristo. Glória a Deus. E por fim, o tópico da evangelização. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 e 20. Marcos 16, 15, muito conhecido. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por que esse tópico da evangelização? Porque o comentarista afirma que nós somos agora embaixadores de Cristo na terra. Então, Deus
Jesus deixou-nos para anunciar o seu evangelho. Nós éramos mortos, fomos vivificados em Cristo e agora nós temos uma missão de vivificar outras pessoas pela palavra de Deus. Nós que éramos condenados e sem esperança, passamos a ser embaixadores. E aí você pode explicar o que é essa figura do embaixador? A grosso modo, é a representação de uma pessoa, de um país, de um lugar, em uma cultura, em um país, em um lugar diferente. Nós somos do céu. Nossa pátria é lá. E representamos aqui no Brasil, aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, nos nossos bairros, a pessoa de Jesus. Embaixadores. Olha que privilégio. De inimigos para embaixadores. Só Jesus faz isso. Glória a Deus. Vamos para o nosso terceiro ponto da lição. Olá, querido professor. Estamos no nosso terceiro ponto da lição, cujo título é Vivendo em Novidade de Vida. Então aqui, querido professor, nós precisamos destacar quem reina sobre nós. Começa esse ponto fazendo essa interrogação. Quem reina sobre nós? Romanos capítulo 6, versículo 16, nos diz uma verdade muito importante. Diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo nos revela aqui. Vocês não sabem não que a quem vocês obedecem, ele se torna senhor de vocês? Então, se outrora vocês estavam obedecendo a carne, o pecado, a concupiscência, seus desejos carnais desenfreados e distantes de Deus, vocês são servos do pecado. Estão caminhando no caminho que Satanás deseja. Agora, se vocês romperam com isso, aceitaram a Jesus e começam agora a servir, a obedecer, a praticar aquilo que Deus manda, fazer a vontade de Deus, se separar do mundo e se entregar para Deus, santificação, vocês são servos de Deus. Então, a grande compreensão é, eu sirvo, é meu Senhor aquele que eu obedeço. Quem reina sobre a minha vida? Veja o que você está fazendo. Seus procedimentos indicam, apontam que você está obedecendo a Deus ou ao pecado? A quem você estiver obedecendo, ele é o seu Senhor. Paulo prossegue. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, fomos um dia, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E servos da justiça aqui é servo de Deus, servos do Senhor Jesus. Por quê? Vivíamos de um jeito. Após aceitarmos Jesus, precisamos viver de outro. Se olharmos para trás, na nossa trajetória cristã, e não notarmos mudança alguma, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque se não houve mudança, nós ainda estamos fazendo conforme o velho homem. Se a Bíblia, se a palavra de Deus em nenhum momento nos confronta, precisamos pensar. Porque aceitar Jesus é aceitar uma vida de mudança, de transformação. É ser liberto das amarras do pecado para servir a Deus. Esta é a verdadeira liberdade. Ainda no ponto 3, nós precisamos enfatizar a necessidade de haver mudança. E agora eu vou ler um texto muito interessante. Como você ilustra bem a necessidade dessa mudança. Embora seja geral a vontade de Deus, tem ações peculiares que eu preciso exercer mais do que outro, porque no outro não atinge. Ele não tem essa necessidade de transformação nessa área tão urgente quanto a mim. Eu vou exemplificar.
Lucas capítulo 3, versículos do 8 ao 14. Olha que interessante. Lucas 3, do 8 ao 14. Nós vamos tratar agora sobre um personagem bastante conhecido, João Batista. Ele está pregando, e esse é o contexto dessa mensagem. Arrependei-vos, raças de víboras. Olha, a ira de Deus está se aproximando, não fujam não, se arrependam e venham se batizar aqui, batismo de arrependimento. Venham dizer para o mundo que vocês estão arrependidos dos seus pecados e querem o caminho de Deus. Ele já está vindo aí, anunciando Jesus. Versículo 8 ao 14, do capítulo 3 de Lucas. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, João Batista diz. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Muito interessante esse versículo. Não, sou filho de Abraão. Abraão é meu pai, certo? E as suas obras? E os seus frutos? Estão sendo frutos dignos de arrependimento? Percebe? Não, aceitei Jesus já. Oxe, a graça, ó, me deu um banho, oxe, me lavou todinho. A graça, ó, ele me pegou de um jeito que glória a Deus. E as suas ações mudaram? É assim. Parece ser chato, né? É muito bruto. Mas não, é só a verdade do Evangelho. Como você está, como a sua vida está, ela traduz a salvação que você obteve na cruz por Jesus Cristo? Não. Então, dá tempo de recomeçar. Glória a Deus. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Aí a multidão começou a interrogar João, dizendo, que faremos, pois? Como produzir frutos dignos de arrependimento? O que é que nós temos que fazer, João? Como é esse processo de santificação, em outras palavras? Eu aceitei, eu quero essa mudança, o que é que eu faço? Aí ele começa a dar receitas diferentes. Isso é interessante demais. Ó, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Geral. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Geral também. Aí chegam alguns publicanos. O que são publicanos? Judeus que trabalham para o governo romano. Tidos como ladrões, traidores, enfim. Chegam alguns publicanos. E aí, João? O que é que a gente faz, hein? Nós publicanos. Ele lhes disse, não peçais mais do que o que vos está ordenado. Quer andar em novidade de vida? Quer aceitar esse novo caminho? Quer se arrepender de verdade? Não cobre mais do que está previsto vocês cobrarem, não. Sejam honestos. Para essa nova vida, adquira honestidade. Ele poderia dizer outra coisa, mas para o publicano isso era emergente. Era o ponto mais crítico, e é isso que eu quis dizer nas minhas falas anteriores. Tem coisa que em mim é mais necessário mudar do que outro irmão. E o evangelho vem logo no foco, no alvo. E uns soldados agora o interrogaram também, dizendo, e nós, que faremos? A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, o vosso salário. Glória a Deus. E se eu chegasse até João Batista, o que ele me diria? E se você, professor, diga isso aos seus alunos, e se cada um de vocês chegassem a João Batista, qual conselho ele daria? E quando nós chegamos aos pés de Cristo, quando nós chegamos até a Bíblia Sagrada, quando nós chegamos até a oração, a palavra de Deus, o que ele quer modificar em nós com mais emergência? Essa transformação precisa haver. Eu penso que é um encerramento perfeito esse versículo para fecharmos toda a lição. Então, para concluir, nessa lição, nós precisamos aprender que o apóstolo Paulo exorta os crentes a respeito da doutrina da justificação pela fé e o cuidado contra a prática da libertinagem, viver de qualquer jeito. Por isso ele reforça a necessidade da santidade contínua e progressiva após a justificação e santidade inicial. Essa santificação progressiva só vai acabar
na nossa santificação final, quando ocorrer em nós a glorificação do nosso corpo. Bom, querido professor, essas são as nossas dicas. Esperamos ter ajudado. Vamos para o nosso momento EBD. Olá, querido professor, estamos com mais um momento EBD. Eu não acredito que você ainda não faz um momento EBD na sua sala ou na sua igreja. O que é o momento EBD? São aqueles 5 minutinhos que você conversa com seu dirigente para você apresentar ou pede que ele apresente o que vocês estão estudando na Escola Bíblica Dominical. Isso mesmo, rapidamente, lê o título da lição que vai ser estudado no próximo domingo. Faz aquele apelo, aquele convite, aquele chamado para todos os alunos que estão com faltas na EBD. É importante que toda a igreja participe desse trabalho, porque a EBD é estudo sistemático da palavra, então é importante que nós estejamos unidos nesse propósito. Faça o momento EBD. Eu tenho certeza que será uma bênção para a glória de Deus. Olá, querido professor, estamos com mais um momento de subsídios pedagógicos para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. A primeira dica é a trazida na lição, a nossa orientação pedagógica, que é a reprodução do quadro que o nosso comentarista traz na página 41 da revista de professor. Dê um jeito de ampliar esse quadro, ou vá passando em mãos, mas de algum modo faça com que seus alunos tenham acesso a esse quadro, que é muito importante. É um quadro que trata sobre, ou que nos ajuda a compreender a respeito do que Deus fez sobre o pecado. Por exemplo, ele nos deu nova vida, uma nova natureza, uma nova liberdade. Aí tem as referências bíblicas e tem o princípio e a importância. Por exemplo, o poder do pecado foi destruído. Não estamos mais sob o controle do pecado. E a importância disso? Podemos estar certos de que o poder do pecado foi aniquilado sobre nossas vidas. Que morremos para o pecado e revivemos para Deus. A segunda dica, professor, é a nossa dica trimestral. Já tem escolas bíblicas fazendo seu perfil no Insta. Já tem EBD jovens postando resumos das lições. Não fique de fora. A ideia dessa dinâmica nesse trimestre é essa. É divulgação nas mídias sociais do que nós estamos estudando. Pode ser em forma de vídeo, de banner, uma imagem bem ilustrada. Então deixa Deus usar a criatividade e talento dos seus jovens, seus também, para que as mídias sejam impactadas pelas reflexões e ensinamentos dessa lição nesse trimestre. Não fique de fora, ainda dá tempo, faça seu Insta lá da sua EBD, poste os trabalhos, postem fotos do que vocês fazem lá na Escola Bíblica. Eu tenho certeza que será uma bênção e vidas serão transformadas em nome de Jesus. Agora, professor, por fim, não menos importante, nós queremos apresentar a dinâmica da semana para você fazer com seus alunos no domingo. Foi até uma sugestão da nossa professora Raquel, nós acatamos. Eu vou chamar de momento de reflexão. Então é importante que você faça no final da aula. Terminou tudo, chama os jovens e diga: agora é o momento de reflexão. Leve 2 folhas de papel. Você pode imprimir ou escrever à mão. Uma terá o nome grande, pecado, e a outra, iniquidade. Você vai explicar aos seus alunos agora, perguntar primeiro, se há diferença sobre pecado e iniquidade, se não, e explicar que, em termos gerais, pecado e iniquidade significa errar o proposto por Deus. Ambos apontam para erros, desvios, mas tem uma diferença interessante na raiz de cada palavra e também na sua aplicação em alguns textos. O segredo, a grande diferença está em que pecado é errar o alvo e pode ser compreendido como um desvio ocasional. Aconteceu e não aconteceu mais. Foi um tropeço. Enterrei o alvo e pronto, voltei. Agora, a iniquidade não. Ela sempre vai ter uma aplicação como aquele que vive na prática cotidiana do pecado. É como se a iniquidade fosse errar o alvo todo dia, enquanto o pecado só é errar o alvo. Não estou diminuindo o pecado, me entendam. Misericórdia. Para fins didáticos, esclarecedores da raiz de cada palavra, tem uma diferença. Pecado
errar o alvo. Iniquidade aponta para viver pecando. Então diga aos seus alunos que nós, enquanto humanos, ainda, nesse processo de luta para estarmos na santificação, porque como o título da lição nos diz, mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Nós precisamos entender que pecar é possível que aconteça na nossa vida, mas nunca que a iniquidade se apodere de nós, ou seja, que vivamos na prática do pecado. Não. Se pecarmos, se errarmos o alvo em algum momento da nossa vida, que rapidamente nos levantemos e tomemos outra vez a postura que Deus deseja para cada um de nós. Amém, querido professor? E eu acho que a grande compreensão também desta lição é dizer, estamos mortos para o pecado, mas ainda temos que lutar contra ele. Então isso é decisão, é escolha. Eu preciso escolher não pecar. Eu nasci de novo e não vou pecar. Eu nasci de novo e vou andar diferente. Cada um de nós tem que tomar essa decisão. Caso contrário, estaremos distantes do Senhor. Querido professor, não deixe de compartilhar esse vídeo. Não deixe de curtir. Não deixe de comentar. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal. Nós sempre, às quintas-feiras, tentamos postar esse vídeo para que você tenha acesso a esse estudo maravilhoso. Então, continue nos ajudando nesse canal e eu tenho certeza que, de algum modo, as suas aulas têm sido abençoadas para a glória de Deus. A todos, a paz do Senhor.